É sempre muito curioso toda essa conversa que surge de dissociar a obra do autor quando notícias assim que apareceram agora não, né? Faz algumas semanas já sobre Alice Munro que eu não sabia, fiquei conhecendo por uma notícia que chegou pela newsletter do Rodrigo Casarim, do Página 5. Olha aí, Casarim. Assine a newsletter do Casarim, mas assine a nossa também, o link tá na bio. E eu fui ler sobre, né, sobre a questão da filha dela ter sofrido assédio do marido dela, enfim, da Alice Moon e tudo mais, e que depois de um tempo, mesmo a mãe tendo saído de casa, etc e tal, ela voltou a morar com o marido e ficou com ele até os finais da vida dele. Tem muita gente dizendo que a Alice Moon é cúmplice disso, e etc e tal, e babá. Eu acho que tudo é muito extremado, né? Pô, lá também você vai ficar do lado de alguém assim? Não, 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 não. Não é isso e tal. Eu só acho que hoje em dia a gente precisa pensar um pouco mais, refletir um pouco mais antes da gente fazer cancelamento. Eu já cancelei pessoas por conta de política, por conta de coisas assim. Tem no cinema, por exemplo, tem várias pessoas que eu acabei deletando da vida no sentido de assistir filme deles e tudo mais, por conta que eu acho que cometeram realmente crimes e que a gente nesses casos, para mim, Natan, fica muito difícil separar a obra do autor. Em outros casos, mas ainda assim, se você pegar a obra para analisar dentro da história do cinema, vai ter a sua importância. E eu acho que, de alguma maneira, tem de estar lá sendo citado. Não sei se deve haver uma obrigação de quem está fazendo, por exemplo, cinema, de assistir esses filmes e tudo mais. Mas, tendo isso dito, tem toda essa questão da Alice Moore que aconteceu, né? Do assédio do marido com a filha, e esse pedófilo, né, praticamente. E daí, cara, eu fico pensando que as pessoas já querem cancelar toda a literatura que ela produziu. E outras pessoas dizem assim, não, a gente tem que separar a obra do autor e tudo mais. E é muito curioso como isso é um assunto que vira e mexe, ele volta à tona. Eu não sei vocês, como eu acabei de dizer, em alguns casos, quando eu vejo que é algo assim muito louco e tudo mais, a gente tem que dar essa separação, e aí volta sempre aquele caso do Monteiro Lobato, que no final das contas são obras que, a meu ver, não deveriam ser transformadas, mas sim sempre ter ali uma advertência. Não vejo nenhum problema em ter uma advertência, mas não acho que elas devem ser banidas da literatura, porque conta momentos históricos do que foi a nossa criação enquanto povo brasileiro no âmbito da cultura. E eu acho importante isso existir. Mas sempre com advertência, sempre com cuidado, principalmente do professor em sala de aula sobre isso. No caso da Alice Murro, eu não sei se a gente pode, como que eu posso falar isso? Culpá-la totalmente, 100% por isso, aí, mas ela está sendo cúmplice, ela foi cúmplice e tudo mais. Aí é uma coisa que ela tem que se resolver, e a gente sim, a gente tem que criticar, pesar bem o que fazer sobre isso. Mas tudo isso também eu queria falar porque tem uma obra que eu acho que pode contribuir nessas reflexões para a gente pensar um pouco mais sobre isso, e é de uma autora francesa, que é a Gisèle Sapiro, que eu publiquei lá Moinhos. Ah, não sabia, tu queria vender alguma coisa? Não, pô, foi porque foi a obra dela que me chamou mais atenção nesse sentido e que eu tive o prazer de editar ano passado, recentemente, que é Como Dissociar a Obra de um Autor. É justamente sobre isso. E ela parte, evidentemente, de obras francesas, principalmente de homens, né? Enfim, porque a literatura francesa, durante um bom tempo, foi homens brancos, etc., e pelo mundo, mas toda essa questão ela pega clássicos para trabalhar sobre isso. Ah, tá, mas aí não cabe para a gente, cabe, porque ela vai trabalhar justamente essa função da obra e do seu criador. Né? E de também dessa mediunidade que talvez, entre aspas, possa separar, por exemplo, Natan, escritor, Natan, pessoa física. Não é a mesma coisa, Natan? Eu, enquanto editor, enquanto parco poeta que fui, acho que não é a mesma coisa, porque a arte ela acontece de uma maneira muito distinta na vida da gente. Então, eu queria indicar para vocês esse livro, Como Dissociar a Obra de um Autor, da Gisèle Sapiro, pela editora Moinhos, editora da qual publiquei, e que tem a tradução da Jussara Valentino e que pode contribuir diretamente para que a gente possa refletir um pouco mais. A gente pode se cancelar e tudo mais, cada um tem o direito de fazer o que quer sobre as suas escolhas de leitura, de vídeo, de série, o que for, certo? Mas eu acho que a gente precisa mais, cada vez mais, refletir um pouco mais sobre diversas questões. A gente está sendo levado por esse extremismo que aconteceu nos últimos anos na política. A gente sempre teve esses lados contraditórios, controversos, enfim, que se embatem, mas a gente não pode deixar que a reflexão crítica ela deixe de acontecer. E isso, infelizmente, tem acontecido, e principalmente também no âmbito da cultura, no âmbito das artes, e a gente precisa ser, talvez,
um ponto de sustentação para que a reflexão crítica ela possa vingar e continuar vingando, para que a gente possa ter discussões complexas sobre as coisas que acontecem. Quem me acompanha sabe que eu não faço como é que eu posso dizer? Que eu não faço... sempre quando eu faço alguma análise, eu não consigo me analisar objetivamente, superficialmente sobre uma coisa. Eu sempre digo que as coisas, as questões, os problemas, eles estão interconectados. É sempre uma teia de aranha muito grande e a gente precisa entender um pouco mais sobre o que acontece na vida e dos demais para a gente se posicionar. Beleza? Então era isso. Era essa sugestão, essa dica de hoje, esse assunto aqui do momento, para que a gente pudesse pensar sobre. Abraço!